Tu deixas-me nervosa. Estás nervosa? Tô. Porquê? Sei lá. Não devias. Porquê? Não sei. Sabes que eu conheço. Ao contrário dos outros convidados eu conheço. Por isso é que eu fico nervosa. Eu também te conheço. Achas tu? Achas que não? Acho que não. É sério? Uhum. Porquê que achas que eu não te conheço? Porque eu sou muito misteriosa. Bem. Achas que és misteriosa? Sou. Não sei. Bem-vindos ao Todo Boa Podcast. Hoje tenho aqui à minha frente o Pincher. A Pinchita. A bebê. Júnior. A bebê. Porque existe o Pincha Sénior, que é o nosso Paulito. A bebê. Já não é bebê mais. Catarina. Paradise. Pronto, de onde é que nasceu o nome Paradise? Nem eu sei. Eu tinha aqui 12, 13 anos. Foi quando eu criei o Facebook. Estava com uma amiga minha e ela disse, vou-te criar um Facebook. E eu, tá bem. E depois ela disse, não tens coragem de meter Catarina Paradise? E eu, tenho, não tens nada. Fizemos uma aposta e eu ganhei. Meteste Catarina Paradise. Meti Tinhas que Catarina idade quando Paradise. criaste o teu Facebook? 12, 13. Eras uma criança. Olha, Já namorava? nós temos aqui um quadro. Já namoravas com 12, 13 anos? Já. Isto era muito avançada. Já. Acho que o meu primeiro namorado foi tipo, sei lá, 9, 10. Jesus. Bem, pronto. Com 13 anos já tinha relacionamento do ano. Já tinhas quê? Um relacionamento do ano. Já tinhas um relacionamento de 1 ano? Um ano. Ele não sabia. Sabia. Sabia, pronto. Sabia. Eu é que era estúpida. Pronto. Ele sabia. Nós temos aqui um quadro no programa que é Eu sei. o último entrevistado, eu sei que tu sabes, faz uma pergunta ao entrevistado novo. Portanto, o último entrevistado foi Foi Marguida. Foi Marquito. Portanto, a pergunta é esta. Se tu soubesses que o mundo ia acabar daqui a 6 meses, o que é que tu fazias? Assim, com um holocausto assim. Eu estou a falar para a câmara, atenção. não para mim, não. Esta é mais fácil. Olha que eu sei o que faria. Tipo um holocausto ou sei lá, um mar de merda, um mar de água, uma coisa assim, sei lá, uma coisa assim mesmo, tu soubesses, como falam, o apocalipse, estás a ver, sei lá, o que é que tu fazias? É assim. Ele fez aí 2 perguntas, não é? Porque assim, se o mundo acabasse mesmo, tipo, explodisse, deixasse de existir, o que eu faria era viver aqueles 6 meses como eu nunca vivi a minha vida inteira durante 21 anos. Pois. Agora, se eu soubesse que houvesse um apocalipse, já é uma coisa diferente, isso o mundo não acaba, né? Aí, durante os 6 meses, eu ia, tipo, construir um bunker lá na nossa casa, no nosso quintal. Um bunker no nosso quintal, com comida e tudo. Preparar-me durante aqueles 6 meses para aquilo que viesse para a frente. Que eu sou muito assim. Então, e qual era a primeira comida que tu comias caso o mundo acabasse? Caso o mundo acabasse? Aquela comida que tu, esta vou ter de comer. Tu conheces-me? É sopa, óbvio. Não ias sopa? Comia. Eu acho que, tipo, obviamente se eu vivesse assim num bunker durante muito tempo, para mim era fácil, porque era fácil fazer sopa assim, sopa em pó e o que era na boa. Sabes que... Sopa todo dia, eu adorava. Sabes que eu nunca te disse, mas tu és uma pessoa que eu admiro muito. Mais ou menos. Acho que sabes. Mais ou menos não, admito mesmo muito. Tu eras uma menina ainda. E eu lembro-me de tu andares de porta em porta a pedir patrocínios para um disco meu. E depois foi. E estava a estudar na mesma altura. E Tinha estavas a papo para estudar, fazer. Sim. Tu eras uma criança. E tu eras muito determinada nas coisas que tu acreditavas. Tu enfrentavas o mundo para conseguir o que tu acreditavas. Pois era. E eu sou muito grato por essa tua atitude. Embora não tivesse conseguido nada, né? Não interessa, isso é o que menos interessa. O que interessa é se tentar, porque tu nunca sabes se não tentares, não é? Portanto, sim, isso é certo. E tu sempre foste muito... Eu admiro muito a tua forma o teu método de trabalho, o teu esforço. Tu és uma pessoa muito dedicada às coisas que tu te propões a fazer. Às vezes até demais. Eu chatei muito, eu sei. Às vezes até demais. E eu quando te conheci, tu tinhas 14 anos, não é? Tinha. Foi por causa de um filme. Estava para fazer os 15, sim. E eu achei estranho como é que uma menina com 14 anos tinha a mentalidade que tu tinhas. Porque tu eras uma mulher, tinhas 14 anos, mas era uma menina, um corpo de menina com uma cabeça gigante de mulher.
E isto vem de uma série de fatores que se passaram na tua infância, não é? Vem. Na infância, eu não tive infância, né? Quase. Pois. É, vem, mas também penso que seja muito também da forma como os meus pais educaram e a forma como eu tive que crescer. Sabes que a minha família era muito pobre. Por exemplo, eu nunca tive, quando entrei na primária, eu não tive aquele privilégio das mesmas crianças de andar num ATL para... Quando eu era pequenina, bebê, andei e os meus pais tiveram muitos problemas e então decidiram me tirar. Então quando entrei para a primária, eu não tive esses privilégios de ter um ATL em que eles levavam-nos à escola, a gente ia almoçar ao ATL, porque não sei se na tua altura isso existia, mas na minha altura sim. Então eu ia a pé com 6 anos. Quer chovesse, quer fazia gelo, quer calor, eu ia a pé. Acordava às 6 da manhã. E depois assim, outro problema é que a minha mãe tinha 2 bebés. Tinha o Diogo com 2 anos e tinha a Inês com um recém-nascido. Eu também nunca tive o privilégio daquelas crianças que os pais iam deixar os filhos à escola e despedir. Eu nunca tive. Porquê é que tu achas que isso não existiu? Primeiro por causa dos bebés. Sim, mas isso A não minha é mãe- motivo. Isso não sei se será um É, motivo. houve uma vez, eu juro-te, houve uma vez que a minha mãe, ela foi-me levar à escola com uma bebé recém-nascida, com o meu irmão. A minha irmã borrou-se toda. A minha mãe teve que voltar para casa. Eu ia chegar atrasada, então eu tive que ir a pé mesmo. E cada vez que a minha mãe tentava acontecer alguma coisa, era muito mau. E então pronto, eu fui a pé. Mas eu lembro-me que na primeira... Eu não sabia disto. O meu pai tinha um casal, o Raposo, eu já te falei muito dele. Já. Yeah. O meu pai combinou com a mulher dele porque o meu pai era Catarina e depois o meu pai era muito rigoroso comigo. Os meus pais sempre foram muito rigorosos comigo. E ele era: Catarina, tu não aceitas boleia de ninguém, conhecido ou não, porque assim, as pessoas conhecidas podem ser más e tu não sabes. Até mesmo o conhecido passa a ser um desconhecido. E ele combinou com a mulher do Raposo a dizer: tu vais passar pela Catarina, vais lhe oferecer boleia, que eu quero ver o que é que ela... Porque o meu pai, pela primeira vez que eu fui à escola a pé, ele foi atrás de mim o caminho todo de carro. Só que eu nunca me apercebi. Conta ele e conta a mulher dele, depois contaram-me quando eu era mais velha. E de facto ela ofereceu-me boleia e disse: eu não posso, que o meu pai não me deixa. E não aceitei. E fui. Mas sabes que ao mesmo tempo eu gostava. Depois comecei a gostar Da responsabilidade. eu sou capaz de fazer isto. Eu depois já comecei a perceber que eu não tinha medo de ir, porque ainda era um caminho, ainda demorava quase meia horita, mas também era pequenita, andava muito devagar. Eu disse: eu não tenho medo. Mas depois as coisas começaram-se a complicar na escola. Sofri bullying por causa de rapazes do 4º ano, eu andava no primeiro. Pois. A minha mãe, obviamente, mães de meninas, as meninas usam saias, calções, eles levantavam uma saia e eu para ir para casa eu tinha que passar por casa de um deles. E então os rapazes uniam-se ali no largo e estavam sempre a tentar me fazer mal. E depois o meu pai um dia passou-se e foi lá à escola. Yeah. Mas depois eu senti-me, eu sou muito corajosa. Que eu fiz. Até uma vez que nós tínhamos um vizinho, não era bem vizinho, ele morava numa rua acima. E ele tinha uns iogurtes que estavam quase a acabar a validade. E nós adorávamos aqueles iogurtes, a gente passava muito tempo à casa dele. E ele disse assim: olha, queres levar isto para casa? Ou então o teu pai, quando sair do trabalho, vem. Só que o meu pai saía de casa, chegava a casa muito cansado. Sim. Muito cansado. Ele tinha 2 trabalhos. Enquanto a minha mãe cuidava dos meus irmãos em casa, que a minha mãe nessa altura era dona de casa. E então eu não tinha como falar com a minha mãe, que eu não tinha telemóvel, ainda por cima. Eu ia com 6 anos para a escola, não tinha telemóvel se acontecesse alguma coisa. Não tinha. E eu, assim, com 2 sacos. A minha mãe preocupadíssima, porque já passava 1 hora. A minha mãe controlava sempre as horas. Então, ele está tão tarde, porque é que ele não chegou? Então ela ia ter comigo. E eu assim, quase já a casa, toda cansada, transpirar, com uma mochila nas costas, porque na primária, livros e cadernos. E com 2 sacos, assim. E eu, mãe, consegui subir aquela coisa, assim, com 2 sacos. Eu consegui. Era muito giro. Que idade que tinhas aí? 6. 6 anos. 6. Só a partir depois do Diogo e Inês cresceram, a minha mãe foi trabalhar, sei lá, só depois a partir do 3º, 4º ano que eu fui para o hotel. E essas dificuldades todas que vocês viviam, eu admiro, e já te conversei isto contigo, a tua mãe sempre vos deu prendas muito singelas, coisas pequeninas. Mas vocês veem um brilho, eu admiro isso. Vocês veem um brilho em cada prenda. Se a tua mãe tem um roçado de prenda de anos, tu vais ficar muito feliz, mesmo com a idade que tu tens.
É assim, eu acho que isto é um bocado difícil. Oh mãe, desculpa, o pai vai começar a saber depois disso. Sim, mas atenção, eu não estou a criticar a tua mãe. Não, eu sei. É o que ela te pode dar, eu admiro é a forma como vocês lidam com isso. Isso lá está, eu acho que também está muito com a educação que eu tive. Antes de acontecer o divórcio dos meus pais, nós éramos, e de aparecer a internet e essas coisas, porque eu não tenho vergonha nenhuma a dizer, o que destruiu a minha família foi a internet. Nós éramos uma família muito unida. Mas a internet tem que explica, porque as pessoas depois lá em casa é que ficam... Não, assim, na altura, eu tinha aqui 12 anos, foi nessa fase que começou tudo, eu tinha 11, 12, começaram a aparecer o Facebook, foi quando o meu pai teve a primeira acesso a um computador e até jogava o solitário e essas coisas. Quando teve o primeiro dinheirinho que ele conseguiu, durante depois de muitos meses juntar dinheiro para comprar um computador, ele jogava solitário, só que depois encontrou o Facebook, e depois do Facebook houve uma pessoa que foi apresentar um jogo ao meu pai. Um jogo virtual que era quase a mesma coisa que a vida real. E foi aí o descambar das coisas. Porque depois, sabes, tu num jogo consegues ter a vida que tu não consegues... A vida que tu sonhas. Na vida real, exato. Tu não precisas de trabalhar, não precisas de aturar pessoas mal educadas para conseguires dar comida aos teus filhos. Sim. Pronto, e eu acho que depois o meu pai, até para um refúgio, ele refugiou-se muito nesse jogo. E depois aquilo torna-se um vício. Uhum. Pronto, depois a minha mãe, obviamente, ver o meu pai a dar atenção a pessoas virtuais e não a ela, aí começaram a ver os problemas. E depois a minha mãe, obviamente, também quis e aí piorou muito. A tua mãe também se meteu no jogo? Meteu. Aliás, compraram um computador de propósito para ela poder jogar também. E até eles dois, só para tu veres o quanto... Nós éramos muito pobres. Mas na nossa pobreza nós éramos muito mais felizes do que alguma vez a gente foi depois que chegou essa vida perfeita que nunca existiu, nem nunca ia existir, percebes? Para as pessoas se situarem pobres, eram pobres a que nível? Eu digo isto porquê? Porque eu sei muito da tua vida. Eu sei que muitas vezes vocês comiam arroz com salsichas arroz durante tipo uma semana. De uma semana, no semana. frigorífico, arroz com Repetia salsicha, todos os ou então dias. arroz com estrelado, ou arroz com atum, enquanto houvesse arroz. Também depende, porque lá está, antes dos computadores, a minha mãe trabalhava, o meu pai trabalhava, estás a ver? E então, tipo, nós tínhamos uma vida, não era tipo ricos, não era pobres, mas não era na pobreza nem na riqueza, era ali nos médios. A gente conseguia pelo menos ir almoçar fora uma vez por mês, coisa que muitas famílias se calhar não conseguiam na altura, e nós vivíamos numa aldeia. Pronto. E aquilo, voltando atrás, aquilo que falaste da situação da minha mãe dar um rebuçado, sabes porque que quando a minha mãe foi embora magoou muito e eu ganhei uma revolta muito grande contra ela? Porque a minha mãe, eu digo, e a minha mãe sabe disso, e eu já lhe disse, eu um dia quando tiver um filho eu quero ser para o meu filho aquilo que a minha mãe foi para mim, pelo menos as lembranças que eu tenho. Se eu adoro matemática e eu gosto de ser responsável, foi por causa da minha mãe. A minha mãe que fazia lista de compras e eu ficava ao lado dela a fazer contas do que é que a gente podia gastar e não de dinheiro, e aquilo era muito divertido, não era uma coisa que me deixava triste, era muito divertido aqueles momentos que eu passava com a minha mãe. A minha mãe, para me ensinar matemática, ela era, filha, temos aqui estes 4 rebuçados. Tenho 2, tu tens 2. E eu não comia aqueles rebuçados, a gente usava aqueles rebuçados só mesmo para a matemática. Era tudo, e ela fazia, nós não tínhamos dinheiro para comprar livros na altura, ela fazia-me desenhos, tipo uma macieira, e depois era maçãs, e ela assim, então aqui tens que meter o número de maçãs. E se eu comer uma, que ela depois metia uma cruz numa, quantas maçãs tem? E lá está, essa dedicação da minha mãe toda, de todos os dias eu chegar a casa da escola cansada depois de um bom banho, e depois era tipo banho de bacia, mas logo a lareira já estava tipo acesa para a gente ir a correr. A minha mãe corria connosco ao colo para a lareira para a gente não apanhar frio e não sei o quê. E era muito giro. E é essa toda a dedicação que a minha mãe teve connosco que me fez ficar com revolta quando ela se foi embora, porque eu não queria outra mulher no lugar dela. A tua mãe é um ser muito especial. Ela passou por uma série de coisas antes de Ela teve uma vida miserável. Sim. Muito miserável. Sim. E tu tiveste, não sei se podemos falar sobre isso, mas ela chegou a viver com o teu tio. Sim. O meu falecido tio. O teu falecido tio. O teu tio achava que tu eras filha dele também. O meu tio ainda, se calhar se ele ainda hoje estivesse também vivo, achava, o meu tio sempre disse, eu sou teu
meio pai e o teu pai é outro meio pai. Exatamente, porque aquilo foi muito junto, não é? Aquilo foi, a minha avó encontrou a minha mãe na rua com um bebê, que é o meu irmão mais velho, Sim. com um bebê no colo a dormirem na rua, por coisas que aconteceram. E depois ela disse, a minha avó também é extraordinária, estás a ver aquilo que eu digo, porque é que eu valorizo tanto a família? É que eu ouvindo a história toda das coisas que aconteceram, eu digo, eu tenho que ser... Só para as pessoas se situarem, bem a mãe dela foi para a rua porque o marido dela na altura batia-lhe e maltratava muito. Sim, é ela. E foi a forma que ela teve de fugir. Exatamente. E a minha avó estava lá a passar, isso foi a história contada pela minha mãe, né? A minha avó estava lá a passar e viu-a. E lá na altura, na aldeia, toda a gente se conhecia. E ela assim, Paulinha, não fiques na rua, bem. Ou seja, a minha avó abriu as casas para uma desconhecida com um bebê ainda por cima, que é uma despesa gigante. Sim, completamente. E na altura o meu pai estava na tropa, não estava cá. Eu estava no Porto, não, em Mafra, estava em Mafra. E então a única pessoa que estava lá em casa era o meu tio, que vivia com a minha avó. E depois, não sei se foi por uma situação de consolo, porque sabes quando tu acabas um relacionamento abusivo ou alguma coisa muito má na tua vida, tu procuras logo seguida uma coisa melhor que te faça sentir melhor. Pronto. E não sei se foi a situação do companheirismo ou do consolo que a minha mãe começou a se envolver com o meu tio. Não era assim nada sério, mas pronto. Até que chegou o meu pai um dia de Mafra e a minha mãe, pronto, apaixonou-se pelo meu pai. Então assim, foi e assim perto não foi, como os meus pais ainda tiveram genitos para tentar engravidar de mim, não é? Por causa da minha mãe ter tomado muitas pílulas para não engravidar. Pois. Portanto, só que o meu tio não. Até o dia, se ele fosse vivo até o dia 2 eu era filha dele também. Portanto, está tudo bem. É porque o teu pai e a tua mãe, eles... Eu admiro a relação que eles têm, porque eles continuam a ser teu pai e tua mãe. Nunca deixaram de ser. Exatamente. A maior parte dos casais separam-se e depois o pai e a mãe deixam de existir. Existe o pai longe, a mãe longe. Vocês não. Vocês hoje em dia é muito pior. Há pais que deixam de ser pais para se vingarem da mãe. Eu já nem queria chegar aí. Pronto, eu já não queria chegar aí, mas é isso mesmo. E os teus pais não. Os teus pais estão sempre juntos. Há uma festa de aniversário, vão todos. O teu pai passa muito, muito tempo com a tua mãe, a tua mãe passa muito, muito tempo e eu noto a admiração de um e do outro. Aliás, quem não os conhece... Pensam que eles continuam a ser marido e mulher. Pensam que são... E já estão divorciados já há muitos anos já. E tu nesse tempo que passaste por isso tudo, essa criança, como é que essa criança conseguiu lidar com a situação de ser mãe? Porque tu foste mãe dos teus irmãos. Não tive tempo de lidar com isso. Tu não pensavas nisso? Nunca pensaste? Não tive tempo. Porquê é que nunca pensaste nisso? Porquê é que sempre priorizaste? Porque as crianças geralmente são um pouco egoístas. Entre irmãos e etc. Há sempre aquela picardia. Tu não foi. Tu viste que os teus irmãos estavam sozinhos com o teu pai. Viste que o teu pai é um menino. Já falámos sobre isso. O teu pai é uma criança. Ele tem a idade que tem, mas ele é um menino, tu notas. Ele a inocência dele. É inocente, exatamente. Dele. E a humildade, a inocência. Exatamente. Sim. E tu notas, e depois tu vais e tomas conta, assumes o papel de mulher naquela casa. Foi, mas isso tem a ver porque a conversa está um bocado baralhada, né? Mas antes de haver os computadores, era aquilo que eu dizia, nós éramos uma família muito unida, era fim de semana, nós sentávamos a descascar favas, todos juntos. A minha mãe fazia papas e o meu pai tipo dava-nos na boca, e os meus irmãos fazíamos uma fila, papas tipo banana, laranja e bolacha Maria, davam na boca, agora tu, agora outro, tu, sempre assim. E eu não queria deixar isso morrer, percebes? Até desde que isso aconteceu dos computadores, porque eu fui mãe, digamos, antes da minha mãe ter ido embora. Porque na altura que eles estavam com os computadores, ainda foi um ano ou 2, e eles estavam juntos ainda, eles estavam tão vidrados naquilo que deixaram de ser nossos pais para serem umas pessoas que viviam connosco na mesma casa. Pois. Que nos davam alimentação, óbvio, essas coisas, mas aquilo tudo que nós tínhamos de jogar às escondidas dentro de casa, o meu pai como é magrinho, tu sabes, o meu pai escondia-se em cima de armários, ninguém me encontrava, era sempre o último, era muito engraçado. E de um momento para o outro tu acordas, mas foi mesmo assim, tu acordas e os teus pais passam 24 horas num computador a dizer amo-te filho a uma pessoa que não é filha dele e que eles nunca viram na vida.
E enquanto diziam amo-te, nós estávamos lá. E aí eu disse, não, isto não vai durar muito tempo. Nós não somos assim. Até porque os meus pais iam brincar connosco, tipo lá para fora, fazíamos feiras de livros, pronto, aquelas brincadeiras. E os meus pais sempre brincavam muito connosco, não era aquela situação dos pais viam os filhos a brincar, os meus pais sempre brincaram muito connosco. E arranjavam maneira de nos ensinar a brincar. Exatamente. E eu pensava, não, isto não vai ser assim, isto não pode ser assim. E só que depois, enquanto isso, havia os meus irmãos e eu não podia demonstrar medo aos meus irmãos. Não podia. E então eu dizia, vamos brincar. E eu ia brincar com os meus irmãos, fazer tudo igual, só que não era igual porque nós não tínhamos lá os nossos pais. E eu lembro-me que nessa altura fui para uma psicóloga por vontade própria. Eu quis aprender a lidar com os meus sentimentos porque eu era muito pequena, eu estava a sentir muito revoltada com a vida e não podia sentir aquilo. Eu tinha que ir bem na escola, eu tinha coisas a cumprir, eu não podia sentir aquilo. E Mas tu percebias que estavas assim? Eu percebi que estava mal. Eu nunca consegui dormir sozinha, tu sabes disso. Eu sempre tive muito medo. E naquela altura foi a pior fase da minha vida. Se a minha irmã quisesse ir dormir com a minha mãe ou com os meus pais, que ela ainda era muito pequenina, eu passava a noite em branco. Alguma coisa me atormentava a cabeça. Não sei se eram as preocupações, não sei se era estar triste, eu não sabia o que era, mas sabia que não estava bem. E eu disse, vou-me inscrever na psicóloga da escola. Até porque ela era muito simpática, ela estava sempre aberta para tudo. E eu fui. E ela uma vez disse uma frase que ela disse, tudo o que a gente falar aqui não sai daqui. E eu nunca vou falar com os teus pais. Mas tu tens que ser sincera com eles. Por isso é que hoje eu baseio muito na sinceridade. E eu um dia cheguei ao pé dos meus pais e eu disse, prefiro-vos ter ausentes do que vocês estarem presentes, do que vocês estarem aqui e não estarem presentes para mim. Prefiro que vocês não estejam aqui então. Porque dói mais saber que esteja aquela pessoa ali, mas ao mesmo tempo ela não está ali. A indiferença da presença. Isso dói. E eu disse isso. Se me perguntares assim, arrependes-te de alguma coisa? Arrependo-me. Nessa altura disse coisas aos meus pais que se calhar eles precisavam de ouvir isso e eu tive que ser muito forte para dizer, mas a mim magoou-me, matou-me por dentro de dizer aquilo. E resolveu alguma coisa essa conversa? Não. Esta não, mas uma mais grave sim. E essa conversa podes partilhar? Posso, quando isso tudo aconteceu e os meus pais pararam, houve uma fase na altura em que a minha mãe ora saía de casa, ora voltava, ora saía, ora voltava. E aquilo tudo mexia com a estrutura, quer tu queiras, quer não, aquilo mexe com a estrutura da família, porque tu não sabes, os meus pais estão juntos ou estão separados. Eu, num dia, tinha a minha mãe para fazer o pequeno almoço, no outro dia eu tinha que fazer o pequeno almoço para mim e para os meus irmãos. Porque o meu pai é tipo dormir como uma pedra, ele não acorda por nada deste mundo. Sim. E então aquilo estava a mexer muito comigo e uma vez viram para a minha mãe e eu já pedi desculpa à minha mãe. Eu já disse à minha mãe, eu espero que ela um dia consiga perdoar. Ela disse que não tem nada a perdoar. A minha mãe é muito sincera comigo, disse que aquilo fez com que ela abrisse os olhos. Eu disse à minha mãe, eu não quero que tu voltes nunca mais para aqui. Se for para ser assim, eu não quero mais ter-te aqui nesta casa. E eu queria. O problema é que eu não queria que ela saísse. Era tipo um abanão para ela perceber, não saias. Sim, eu sei, eu percebo. E depois ela foi embora? Foi. Depois dessa conversa? Não, passado algum tempo. Mas achas que essa conversa bateu na cabeça dela? Bateu ainda hoje. Foi? Não, bateu, só que há coisas que as pessoas não conseguem contornar, não é? Sim. A partir do momento em que se perde o respeito um pelo outro, tu tens duas soluções. Ou continuas uma vida baseada no passado, mas em que no presente vocês só discutem à frente dos vossos filhos, ou então cada um segue o seu caminho e continuam amigos. Tens sempre a possibilidade de retentar até um dia a coisa acontecer. Mas para isso acontecer, as duas pessoas tinham que estar dispostas. Tinham de querer, sim. Percebes? E quando tu estás muito vidrado num vício, numa coisa que não existe e tu não consegues perceber que aquilo existe, é muito difícil isso acontecer. Aliás, eu sou muito sincera com os meus pais, eles são burros, eles adoram-se um ao outro, eu não sei como é que eles ainda não estão juntos. Porque eu tenho a certeza, tu sabes, o meu pai tem uma filha agora pequenina de outra mulher, a minha mãe vê a menina como filha dela. Eu sei. Percebes? Eles amam-se muito um ao outro, não estão porque são os dois orgulhosos. E têm medo
que volte a acontecer aquilo Mas que sabes aconteceu. essa situação do jogo, lembras-te de uma brincadeira que nós fizemos há um tempo, que era eu te dizer a situação do limão e o corpo Sim. começa a sentir isso? O problema é esse. É a mesma parte do jogo. É porque depois tu deixas de saber distinguir o que é o jogo e a vida real. É porque o corpo precisa de uma Percebes? coisa fácil. O maior problema, eu acho que o que é que afundou o barco foi que a minha mãe não tem culpa. Eu acho que no lugar dela ninguém sabe o que é que há de fazer. Quando tu vês tipo, o teu marido a viver uma vida que não é a vossa, ela quis ir para o jogo para continuar ao lado dele. Percebes? Para ser mulher dele lá. Para estarem juntos, sempre, em qualquer coisa. E foi aí que tudo Desmoronou ainda mais. Foi exatamente aí. Porque depois no jogo não deu certo. E depois os dois confundiram que na vida real também não ia dar certo porque no jogo não deu certo. Portanto, exatamente. E depois disso, quando a minha mãe definitivamente foi-se embora, porque ela depois nunca mais voltou, a primeira vez que tudo aconteceu, a primeira vez que a minha mãe saiu de casa, eu lembro-me, eu estava na escola e o meu pai chegou, foram-me chamar à sala. Foi o pior momento, foi o pior dia da minha vida. Porquê? Porque o meu pai disse que a gente tinha que ir ao polícia, que a minha mãe tinha desaparecido. E depois vamos passar esta fase, pronto, já percebemos. E como é que tu depois passaste a enfrentar a situação dos teus irmãos? Como é que lidaste com a parte maternal? Uma menina lidou com a parte maternal? Não lidei, tinha que ser para eles aquilo que a minha mãe foi para mim. Mas tu sentias essa necessidade? Sempre sentiste essa necessidade de estar? E tu vias que nos teus irmãos mais do que irmãos, passaste a ver como filhos, não é? Sim. E sabes que os adultos são muito maldosos com as crianças. Pois sim, eu sei. Eu sofri muito mais na escola com alguns professores do que com... Mas o que é que os professores te diziam? Nada, era a situação que, por exemplo, a minha irmã era pequena, ela já andava na mesma escola que eu. E nós íamos a pé. Lá está, não havia dinheiro para pagar autocarros. Percebes? Era o ordenado do meu pai e a minha mãe já não estava connosco. Era o ordenado do meu pai. E nós íamos a pé, era 1h30. Estás a ver? 1h30. Então eu acordava todos os dias às 5 da manhã, preparava o meu pequeno almoço, preparava o pequeno almoço dos meus irmãos. O meu pai chegava tarde da casa, então eu deixava-o descansar, ainda preparava o pequeno almoço do meu pai. E, porque eu sempre fui a melhor amiga do meu pai e a melhor amiga da minha mãe. Nessa altura eu falhei com a minha mãe. Eu devia também ter ficado ao lado dela quando eu não fiquei. Porque eu deixei essa revolta atrapalhar-me. E pronto, e agora perdi-me. Eu preparava o pequeno almoço deles e ainda preparava o lanchito da escola, preparava as mochilas, ensinava-os. Aí eu comecei a ensinar, olha, tu neste dia tens estas disciplinas, tens que ter este livro, este, aquilo. Pronto, mas eles eram muito pequeninos na altura. Foi que passado, quando eles entraram no ciclo, aí começaram a fazer as próprias malas. E foi quando a minha irmã teve a primeira menstruação. Só que quando a minha irmã teve a primeira menstruação, o tempo estava frio. E eu tinha levado uma camisola de manga curta, porque tu quando és criança corres e transpiras, não é? Uma manga curta, não, tinha levado uma camisola de alças e uma camisa. Pois. Só que a minha irmã estava de calças brancas quando lhe veio a menstruação. Jesus. Ela foi tipo encostada, assim, nas escadas, encostada, até chegar ao meu cacifo, assim a rastejar. Eu assim, oh amor, estás bem? E ela assim, ai mana, tens que vir comigo, urgente. Quando eu vi, ela estava, depois eu expliquei-lhe, amor, é normal, e não sei o quê. Tive a mesma conversa com ela, como a minha mãe teve comigo contigo. quando eu tive 6 anos. A minha mãe sempre me falou tudo, eu tinha tipo 6, 7 anos, ainda bem porque a minha veio aos 8, a minha irmã veio aos 9. E eu expliquei e ela disse, então o que é que eu faço? Eu na altura também andava prevenida dela, um pensito, só que tínhamos o problema das leggings. E eu até depois, nesse dia, eu liguei ao meu pai, dizer que ele tinha que vir buscar a Inês, quer ele queria, quer não, porque ela não ia ficar assim o dia todo, até porque aquilo está molhado. E mais cedo ou mais tarde, se ela sentasse, ia manchar a camisa. E a minha primeira reação foi o quê? Toma a minha camisa. E fiquei tipo de camisola de alças com frio de rachar. Ninguém veio perguntar, ninguém me veio... Precisavas, e o que é que se passou? Não, pelo contrário. Vieram dizer, tu não tens vergonha de andar assim? É para chamar a atenção dos rapazes e não sei o quê. Tipo,
funcionários e professoras. Era horrível. Era horrível, tu não tens noção. As pessoas não sabiam o que é que se passava e nem sequer queriam saber. Foi só... Yeah. E essa fase depois passou. Tu depois conseguiste. Tu ficaste... Eu quando te conheci, tu já eras praticamente mãe. Eras mãe dos teus irmãos. Porque e os teus Sabes que depois eu apanhei um amor por isso. Porque eu depois eu pensei, lá está a situação de eu consigo. E depois o meu pai e eu tornámos melhores amigos. Eu podia contar. Aproximou-se. Eu podia contar tudo ao meu pai. O meu pai contava-me tudo. Nós éramos muito amigos. E os meus irmãos também. Eu sempre tive muito boa relação, assim, mais ou menos com os meus irmãos, principalmente com a minha irmã. Sim. Ainda hoje temos, tu sabes bem disso. E ainda hoje, por exemplo, a minha irmã muitas vezes disse: eu não me esqueço nada que tu fizeste por mim, mas eu também sei que errei. Eu tenho traumas de coisas que eu fiz aos meus irmãos que eu não gostava de ter feito. Mas é normal. Um pai acaba por errar com os filhos. Tu um dia quando fores mãe vais errar de certeza com a tua filha, porque isso é normal. Tu não nasces, não há nenhum manual. Eu falei isso com o Leonardo. Sim, eu sei, mas não há por nenhum exemplo, manual para ser mãe, para ser pai. Mas por exemplo, foi uma fase em que estávamos a passar férias 3 meses sozinha em casa com eles, né? E ainda por cima eles são quase a mesma idade. Aquilo era gato e cão, era horrível. Eu imagina-me ter o Diogo de castigo trancado no quarto dos meus pais, só que aquilo tinha uma janela. O garoto fugia-me pela janela, nem sabia como é que ele cabia naquele quadrado. Ia-me bater à porta a gozar comigo, a dizer: olha, já não estou de castigo. E depois ia-me a correr pela rua, eu tinha medo que... Depois, lá está, aquelas preocupações todas. Ai meu Deus, ele vai ser atropelado. Ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E não sei o quê. Eu já tinha que ir correr atrás dele. Aquilo era um castigo para mim. Então aquilo que eu tenho muito trauma é de eu ter batido nos meus irmãos. Porque depois assim, eu não batia devagar. Nós andávamos muito à bulha uns com os outros. Mas tu eras uma menina, Catarina, tu não tens nem de pensar nisso sequer, nem de pensar nisso. Porque se tu fosses só irmã, de certeza que também andavas à bulha com eles. Só irmã, percebes? Porque é normal. Não, mas eu exagerava. Eu já falei, já pedi desculpa aos dois. Só que sabes que não é difícil as pessoas perdoarem-te. É difícil tu conseguires perdoar a ti mesmo. Sim, isso eu sei. Eu tenho esse defeito, eu não me consigo perdoar pelas coisas. Isso eu sei. Demora muito tempo para conseguir. Isso eu sei. Mas por exemplo, estás a ver, a minha irmã fala: obrigada por tudo, sempre foste o meu apoio. Só que ela nunca sonhou que foi ela o meu maior apoio também. Foram os meus irmãos que foram o meu maior apoio. Sim. Porque como eu tinha cuidado deles, não deu tempo de eu sofrer. Não tinhas tempo a pensar? Eu não tinha que pensar no que estava a acontecer. O que é que tu sentias, por exemplo, ias para a escola durante o dia, tu sabias as obrigações que tinhas quando chegasses a casa. O que é que tu pensas? E na escola, sim, mas o que é que pensavas na escola? Eu andava na escola com eles. Sim, eu sei, mas quando chegavas a casa, o que é que pensavas? Não pensavas em nada? Não sei, sabes que depois foi tudo muito automático. Porque eu ia a pé com eles para a escola. Eu vinha para casa a pé com eles para casa. Okay. Durante os meus recreios, eu já não tinha recreios para me divertir. Era eu dar uma volta inteira à escola para saber onde é que estavam os meus irmãos, se estavam metidos em problemas ou não. Era eu falar com amigos meus que eram mais velhos da escola e dizer assim: se tu vires alguma coisa, se alguém bater no meu irmão ou na minha irmã, tu vais lá. Se eu não estiver perto, tu vais lá. Eu, para defender o meu irmão, eu andei à batatada com o subdiretor da escola. Pois. Portanto, vê, né? Então, eu não conseguia pensar, era tudo muito automático. Eras como fosse tipo uma leoa e os filhos. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim, se tocarem os meus irmãos. Eu posso gostar muito de uma pessoa, muito, mas se essa pessoa magoar um dos meus irmãos, esquece. Posso perdoar a pessoa, mas nunca mais vai ter o mesmo carinho da minha parte. Isso podes ter certeza. Eu percebo. Yeah. E a vida depois, o sonho de ser bailarina, isso nasce quando? Desde sempre, também. Eu ia para as festas da aldeia com os meus pais, com a minha família, éramos todos, quando eu falo família assim, é todos, e que era lá na Porralha. E então eu via o palco assim: oh meu Deus, aquilo é tudo tão mágico, como é que as raparigas se mexem assim tanto? E depois era aquelas roupas muito giras e temáticas. Eu adorava aquilo, eu ficava tipo assim. E depois eu ficava e imitava. Cá mais. Tudo ao contrário, tudo descoordenado, mas eu imitava. Até que houve uma vez, foi aí que eu tomei o gosto, mesmo a sério. Uma vez que já toda a gente dizia assim: oh Nelo, tu deixa-me ter a tua filha numa
numa escola de dança, pá, ela tem jeito, não sei o quê. Eu via as pessoas a dançar o kuduro, eu com 5 anos eu ia dançar o kuduro com as pessoas, e essas coisas, eu ia imitar tudo o que estavam a fazer, é sério. E uma vez que, eu não sei que idade é que tinha, eu até tenho foto disso, fomos a um primo da minha mãe, estava a fazer um karaoke na casa do parque. E antes dele era o António da Casa Segredos, que tinha 2 bailarinas. E eu não tenho mais nada, a Catarina obcecada, foi lá para baixo imitar as bailarinas. Quando ele de repente disse, tu, anda cá para cima e dança com elas. Eu dancei, ele disse assim, quando fores mais velha vou-te contratar, porque tu tens Fizeste muito isso sem jeito. pensar, não é? Não, foste sem pensar, não ficaste nervosa? Ai, fiquei nervosa, ficaste, ok. fiquei Ok. nervosa, mas eu fiz. Pois. Fiquei muito nervosa. E foi aí que eu apanhei o gosto. Depois de ver as pessoas aplaudirem, a filmarem. Não é a cena de chamar a atenção. É o amor que tu recebes. Sim. E depois é que tu estás a fazer uma coisa que amas. E depois ainda recebes mais amor por estás a fazer uma coisa que tu gostas. Sim. E então aí desportou tudo. Foi uma loucura. Eu gravava vídeos em casa a dançar com os meus irmãos. Eu obrigava-os a tipo... vamos aqui, eu vou fazer uma coreografia. E nós, os meus irmãos, com a música, é uma loucura. Os meus pais já não nos podiam ouvir. A gente ia para a praia, a gente inventou uma música de início ao fim, com refrão e tudo, tu não tens a noção. E os meus pais iam o caminho inteiro a ouvir a gente a cantar. Qual era a música, lembras-te? Eu lembro, mas eu não vou cantar, que eu não sei cantar. Mas não, trauteia. É que tu até tens jeito. Vamos à praia, vamos à praia, vamos à praia, chegou o verão. Isto era o refrão. Que giro. Sabes que eu acho que tu sabes cantar? Eu já te disse isto, tens uma voz bonita. Tens um timbre bonito, tens um timbre doce, percebes? Eu acho isso muito Pronto, giro. agora imagina os meus pais, tipo, O dia todo. 2 horas, o dia todo. Não, menos à vinda, porque nós íamos às 7 da Já manhã. vinham cansados. Íamos às 7 da manhã, só Muito chegávamos à noite. No carro, a vinda para cá era a dormir, mas para lá os meus pais a ouvir isto. E depois era tipo, repite. Yeah. E depois eu também empurrei a minha irmã para a dança, tu agora vais dançar comigo. E depois eu na escola, lá está, eu depois que apanhei o bichinho, não consegues largar. Eu na escola disse assim, ainda era na primária, os meus pais estavam juntos. Eu disse assim, meninas, vamos fazer um grupo de dança. Então eu passava os meus intervalos da primária trancada, porque aquilo era a sala de aula e depois tinha a sala do castigo. Se não soubesse o teu lado, passava o recreio na sala do castigo. Mas pronto, com a luz apagada, mas com a luz acesa aquilo era giro. E então nós inventávamos assim um grupinho de dança e no final do ano, sem a professora saber, nós dançámos com uma despedida para a nossa professora da primária, porque a professora da primária é 4 anos, estás a ver? Pois. E ela chorou. E foi uma coisa muito bem. Eu até fiquei admirada quando eu agora lembro-me assim, com aquela idade a gente fez uma coisa porreira, pá. Olha que a gente até fez uma roda e a coreografia acabava como? Com uma no meio, aparece assim com o ramo de flores para a professora. As outras abriam assim, as outras abriam assim, tipo uma flor e aparecia lá uma... Eras tu que aparecia? Era eu com o ramo, um ramo feito à mão. Sim. Muito giro, tu não tens a noção. E depois disso foi, no ciclo havia já, a professora de música tinha a tuna, a tuna não, aquilo era uma coisa que era tambores, também fui para os tambores, não sei nada daquilo, mas eu fui, até com a minha Cristianita, fomos lá, nós duas, foi aí que eu comecei a dar bem com a Cristiana. É que depois os outros faziam coisas básicas e ela estava lá, a complicar aquela coisa toda que eu adorava aquilo. E ela disse, vamos fazer um grupo de dança e vamos participar, aquilo era um concurso que tinhas da cidade, depois era dos distritos e nacional. Nós fomos à fase nacional, no Alentejo, boa. dançar. Porque quando foi em Águeda, foi no Carnaval, nós tínhamos de fazer uma coreografia para... e era a 12 pontos. Aquela do mar, a canção do mar. Sim, canção do mar. Foi. Então íamos todas pintadas de azul, com um penteado, parecia que tínhamos levado o vento e o caramba, foi uma loucura. E então nós ganhámos da Águeda, fomos a Aveiro, passámos a Aveiro, fomos ao Alentejo, e no Alentejo acho que ficámos em terceiro. Boa. Mas essa professora era muito louca, porque o meu pai uma vez foi ao ensaio, assim que ele abriu a porta, e eu só vi um chinelo, contra a parede. Se não tivesses com atenção ou na brincadeira quando as coisas eram para ser levadas a sério, voava baquetas, voava chinelos, era o que ela tinha na mão. Jesus. E ela tem uma pontaria, cuidado. Eu nunca sofri esse problema, portanto está tudo bem. Então, e depois tu passaste a fazer coisas... Aliás, eu nesse dia do Alentejo, eu tinha uma Nintendo DS, eu levei a minha Nintendo para tirar fotos. Tirava fotos na Nintendo DS? Tirava, não sabias? Não. Eu tinha uma que tirava. A sério? Uma vermelha que até tinha o Super Mario.
Depois aquilo até dava para meter tipo um vídeo. Eu e a minha irmã não tínhamos tecnologia, já tínhamos aquilo. A gente passava a vida a ver o vídeo, que era a compilação das fotos a passarem. Ai, ele fazia um vídeo, não é? Que giro. É, eu lembro que até tinha um dinossauro, um esqueleto de dinossauro gigante. Que Ai, eu giro. tirei fotos tão giras nesse dia. Isso tu tinhas que idade? Ai, sei lá, estava para aí no 6º, 7º. Yeah. Foi muito fixe. E depois continuei, até que foste ver o meu sarau, né? No 9º ano. Mas antes de vermos o teu sarau, tu participaste no filme. Sim, por isso é que eu estou a dizer, tu... Também tinhas o sonho de ser atriz. Pá, eu sou muito Tinhas o sonho sonhadora. de fazer tudo, basicamente. Eu gostava de ser modelo, eu gostava de ser atriz, pá, muita coisa. Eu sou muito sonhadora. Yeah. Se abrirem as portas eu vou. Se não der bem, se não der certo não deu, mas ao menos fiz Pelo uma menos coisa tentaste, nova. sim. Quando eu era pequenina eu gostava de ter ido à Kidslândia. Existia uma coisa que tu podias ser tudo o que tu quisesses. Sim. Mas eu nunca pude ir. Sim, a Kidslândia que até tinha tinha umas notas próprias lá dentro. Era, tu podias O gastar Léo foi, dinheiro e o Léo ganhar foi, dinheiro. sim. Era tão fixe, eu gostava muito de ter ido. O Léo foi. Era o meu sonho quando era pequenina, ter ido Que à giro. Kidslândia. Ainda vais lá. Tu Ainda, ainda és pequenina. ainda vou portanto, levar uma filha minha lá. Podes ir tu se também, tu ainda existirem. és pequenina. pá. Oh, mas já não passo. Não sei. Já não podes ver. Não sei. Uma vez fui ao Portugal dos Bonitos com essa ideia e lixei-me toda. Não deixaram passar. Não, deixaram. Eu não conseguia estar lá dentro. Já estavas grande. Tu medes 1,53 m. Agora 54. Ai, 54. Pois. Mas tu medias 1,53 m, aumentaste um Já aumentei centímetro. 1 centímetro. Boa. As mulheres crescem até aos 25, eu acho. Não sabia. Ainda tenho 4 anos. Ainda tens mais um Vou chegar aos centímetro ou 56. 10. Exatamente. Imagina dares um pulo e tu quando tivesses tipo Não queria. 1,80 m, tal. Não queria. Eu gosto muito de ser pequenina. Gostas? Adoro. Muito bem. Muito É fofinho. exatamente. Então, e depois depois fizemos a situação do filme, fomos ver o teu sarau. Foi. E Foi muito fixe. Tu até tens o vídeo, mas eu tenho um vídeo todo a Eu estava dançar. bailando. Era bailando, exatamente. Yeah. Que giro. E depois tu começaste a dançar para artistas, portanto depois começaste a realizar esse sonho, mas a ganhar dinheiro e como profissão. Mais ou menos. Então, Como eu era muito nova, eles chulavam-me. era. A primeira vez que eu fui. Não precisas dizer com quem foi. Pois, já sei. A primeira vez que eu fui, disseram que era um valor. Ficaram com o triplo do dinheiro que aquilo que eu recebi. Meu Deus. Porque aquilo foi uma atuação de tarde e à noite. E ainda foi no outro dia à noite. E eu eu só recebi uma vez. Yeah. Pois. Foi muito mal. E não só, depois eu também tive com uma artista, pronto, não vou mencionar, e que pagava um valor muito baixo a mim e os outros bailarinos pagavam um valor absurdo. Quer dizer, a minha outra bailarina era uma coisa miserável, não dava nem para aquilo que a gente gastava. Pois. Nada. Ou seja, nós literalmente fazíamos aquilo por gosto. E ela ganhava bastante. Muito. Chegou ao ponto, a coisa mais louca que eu acho que fiz numa atuação foi com essa artista. Porque eu disse assim, ao menos se não me pagas aquilo como deve ser, eu vou... Tens-me comprar uns sapatos, porque era na altura eles que arranjavam a roupa das bailarinas. Tens-me arranjar uns sapatos que eu calço um 35 e com um tacão assim deste tamanho, 37, eu vou cair num dia destes. Pois, E claro. depois os palcos, era aquela ripas de madeira, Sim, eu os paus ficava antigos. sempre... Olha, eu não ouvi uma atuação, eu que não tivesse o pechinho de bolhas de sangue. E porque as pessoas pensam que dançar, as bailarinas levam muito, eles não sabem o que é. A exaustão de tu teres que... Tu para criares uma coreografia, tu cansas-te da música antes de conseguires acabar de criar a coreografia, então é horrível. Tudo, nas atuações de 8 os pés, tu tens que ir na mesma. Depois assim, tu vais à televisão, quem vai à televisão finge, as bailarinas nunca fingem, não podem Mas sim, fingir. sim. Mas o cantor também não finge, ele tem de cantar, porque senão aquilo não funciona. Sim, mas tu sabes, tipo as músicas e não sei o que, há Fazem de músicos que conta, vão à televisão que não faz de sabem conta. tocar, não sabem tocar. As bailarinas não podem fazer isso. Pois sim, não há As bailarinas têm que dançar, quer sim. queiram, quer não. Pronto, e eu disse assim a essa rapariga, então arranja os sapatos. Não arranjou, não quis arranjar. E eu numa atuação não aguentava mais os meus pés, a sangrar. Eu disse, eu vou descalço. Eu outra bailarina, eu até dou muito bem com ela. O problema é que ela vive muito longe. E já convidei para o nosso casamento, espero que ela venha. Ela disse assim, então não vais sozinha, eu também vou descalça contigo. E tenho giro. fotos da gente dançar descalças no palco. Que giro. Yeah, Uma grande atitude que ela companheirismo. teve, sim. Yeah, companheirismo acima de tudo. Uma grande atitude. Sim, nós éramos muito amigas. Sabes que depois tu no mundo da música tu encontras amigos tipo a vida toda. Sim, encontras pessoas boas e pessoas muito más. Como em tudo. Mas na música
há pessoas más na vida, mas na música as pessoas começam a descer do más para o muito más. Não é na música, na arte. Sim, na arte no geral. No geral, as pessoas. Mas também encontras companheiros. Pessoas muito boas, sim. Encontras. Sim, e por exemplo, essa rapariga foi uma dávida que caiu do céu para mim. É pena ela ser muito longe, portanto. Nós éramos muito companheiras. Ela e o bailarino, que eu também me dou muito. Sim, o sim, João, sim, que sim. dança para. Mira, não é? Não. Esse é quem? Esse é o Diogo. Ah, ok. Não, o João, ele é de Lisboa, eu acho. Ele dança para a Ruth Marlene. Ainda hoje falamos, é muito. Para a Ruth Marlene ou para a Ana Maria Lisboa? Não, Ruth Marlene. Ah, ok. E ainda hoje nos damos muito bem. Eu lembro-me que a gente, de uma atuação lá do Judas, nós tivemos que vir para cá. Ou seja, nós literalmente fizemos uma direta. Nós tivemos que vir para cá e o caramba. E depois, ele, antes de uma atuação, ele encontrou uma amiga de Zumba na praia e ela disse assim: vou dar uma aula, vem. E ele, vamos, Catarina. Não foi sozinho, vamos, Catarina. E eu fui a morrer na areia e ainda tínhamos uma atuação à noite, toda deixada nas minhas pernas. E foi ele que me ensinou: se errares, sorri. Pois sim, é o caminho. Porque eu fui, quando fui as primeiras atuações com essa artista, eu não sabia as coreografias nenhumas, porque foi uma que não pôde ir e que disse: vai-me substituir. E eu não sabia nada. Era uma pouca vergonha. Mas pronto, eu fui atrás. Fui atrás. Eu estava atrás do João, estava tudo bem. Depois vamos falar um bocadinho sobre a nossa sobre a situação da relação. Vamos. Eu admiro muito a ti e admiro muito a Eliana. Tu sabes o quanto eu acho que é assim, nós completamos-nos muito. Os três. Nós somos muito diferentes, mas somos, é mas essa a diferença que completa. É. E eu acho interessante a forma como uma menina, porque tu ainda és uma menina, ainda sou. e acho que vais ser sempre pela tua forma. Tu tens a situação do teu pai, tu tens a inocência, né? os genes do teu pai. Sabes que as pessoas, como é que tu vou dizer? Interpretam mal. Uhum. Tu sabes que eu sou assim uma pessoa muito divertida e muito extra. Tipo, tudo o que eu tenho a dizer eu digo e essas coisas. E se tiveres aqui um amigo teu e eu quiser andar aqui aos pulos a brincar, eu brinco e tudo bem, né? E as pessoas às vezes pensam que eu tipo, ou não sei, pensam que eu quero chamar a atenção ou que. Sim, eu acho que és tu, isso não não consegues estar parada, porque eu simplesmente não consigo. Se eu tiver a gostar muito, por exemplo, nas atuações, eu não consigo parar. Eu saio do palco de dançar, se eu estiver no camarim, eu estou a dançar as músicas que eu não estou a dançar lá. Eu estou aqui em baixo, eu estou a dançar, eu não consigo, eu tenho uma energia que é muito complicado controlar isso. Pois, e era o que estava a dizer, eu acho giro e admiro isso, o facto de tu conseguires ser o ser que és, e a Eliana também, a forma. Eu não gosto de pessoas normais. Acho pouco interessante. Ainda bem. Acho muito pouco interessante as pessoas que são normais. Porquê? A normalidade leva ao fim da humanidade. Para começar, a normalidade não existe. As pessoas que tentam ser normais estão a criar uma farsa. Por isso é que é tudo tão monótono e tudo tão chato. Porque elas deixam de ser elas mesmas para se moldarem para aquilo que acham normal, que devem ser. Eu já acho que há pessoas que são normais. E conheço muitos exemplos à nossa volta. Eu acho que as pessoas fingem ser normais para não serem julgados. Eu acho que há pessoas, pronto, que poderiam ter outra vida se não tivessem o julgamento. Sim, mas essa vida seria uma vida normal na mesma. Sim, mas pronto, sim. Porque assim, eu acho que as pessoas normais não fazem a evolução do planeta. Ao contrário de dizer que nós somos o fim do mundo, eu acho que não. Sim, eu acho que não mesmo, por amor de Deus. Quer dizer, há pais que matam os filhos e está tudo bem, têm que ser perdoados, e nós, porque temos uma relação de três, somos o fim do mundo. Eu acho que o fim do mundo está na cabeça das pessoas. Sim, e eu acho que é assim. E perante o século XXI já não. Isso não devia acontecer muito. Eu acho que depois de tudo aquilo que os portugueses conquistaram, da liberdade, porque é que falam. Sabes o que é que me irrita? É as pessoas criticarem a ditadura. Se elas próprias, cada um da sociedade, querem ser Salazar. Sim. Querem proibir, querem julgar, querem matar por ser diferente, percebes? É muito mau. Sim, e eu acho interessante a forma como vocês sempre viveram e sempre lidaram com tudo que nós fomos à televisão.
tivemos o convite de ir à TVI. E numa fase muito complicada da nossa vida, acho que eu consigo distinguir a nossa relação e nós antes e depois da TVI. Eu também. Porquê? Eu dessa eu sem dúvida alguma, né? Sim, sim. A rapariga que era prima, bailarina ou, sei lá, sobrinha, Exatamente. de repente, né? Eu então noto uma diferença gigantesca. Pronto, e eu acho que quando nós fomos à TVI aconteceu justamente isso, nós podermos assumir e fomos com o intuito também de tentar mudar a forma como as pessoas pensam Exatamente. e lidam com... É que nós não quisemos incutir nada. Não, Nós só queremos é mostrar que as pessoas não são normais. As pessoas são livres para escolherem, desde que não afete o próximo, está tudo bem. E as pessoas têm que começar a saber lidar com isso. Por exemplo, nós temos o Instagram, tu sabes? Uhum. E quando me perguntam, mas a sociedade não aceita, eu dou a resposta de, para nós que vivemos o poliamor, nós que temos os trisais em si, as pessoas que constituem um trisal, se já é difícil para nós no início saber lidar com os nossos sentimentos, porque é a primeira vez que estamos a viver uma coisa assim, né? Depois de tantos anos a viver numa sociedade em que nos é incutido que tu só podes ter uma pessoa, principalmente do sexo oposto, Sim. óbvio, que tu tens de constituir família, tens de casar, tens de ter um trabalho, tens de não sei o quê, e tu nunca podes fugir dessa linha. A partir do momento em que tu sais dessa linha porque tu sentes que o outro caminho é o melhor para ti, surgem muitos sentimentos, muitas dúvidas, muitos medos, e é muito difícil lidar com isso. Então o que eu respondo é, se já foi difícil para nós, às pessoas que estão à vossa volta, vai ser muito difícil também. Vocês não podem começar a querer que toda a gente vos aceite. Vocês quererem respeito, podem e devem. As pessoas têm que respeitar tudo o que seja aceitável. Qualquer forma de vida, sim. Exatamente, desde que não prejudique o outro. Agora, procurar a aceitação, logo de imediato, incutir a aceitação, não, isso é errado. Porque nós temos que dar o tempo às pessoas. Temos que respeitar o tempo das pessoas, assim como nós tivemos que respeitar o nosso tempo para conseguir lidar com esses sentimentos. Temos o exemplo das nossas famílias. A tua mãe, por exemplo, no início não lidava muito bem e agora perfeitamente, mas para isso nós não podemos invadir o espaço dela. Não podemos invadir o tempo dela de resolver esses problemas, os sentimentos, as dúvidas, as questões, os medos, né? Porque as pessoas que depois, quer queiramos, quer não, as pessoas que nos envolvem e que nos aceitam também vão ser julgadas. Sim, claro. Né? Porque isto depois é uma roda. Tens o trisal, depois tens as pessoas que te aceitam e as outras pessoas. Exatamente. E as outras pessoas são uma roda muito grande, né? Porque isso gera problemas. E então eu acho que a gente tem que respeitar o espaço do próximo. Por exemplo, a nossa situação de a gente em público evitar ter assim contactos íntimos muito, não é carinho, porque a gente troca carinho em público. Agora não vamos confundir carinho com contacto íntimo. É, com libertinagem. Excessivo. Sim. É, excessivo. Porque aí estamos a invadir o espaço da outra pessoa que está a partilhar. Porque se uma coisa é pública, é para vários, certo? Exatamente, sim. E eu acho, o conselho que eu dou muito é respeitem o tempo do outro também. Para que possam ser um dia respeitados. E vão ser, eu tenho quase certeza. Porque se as pessoas viverem como nós, porque eu acho que nós, o que nos levou a ser diferentes, o que nós somos diferentes, é que nós não tentámos incutir nada. Nós só fomos mostrar que nós temos uma relação assim, que as pessoas precisam de conhecer, até porque há muitos mais de trisagem em Portugal, que as pessoas conhecem porque têm medo. Uhum. Isso nunca devia acontecer, uma pessoa não devia ter medo de ser feliz. Não, completamente. Isso nunca devia acontecer. E o facto disso estar a acontecer em pleno século XXI é muito grave. Deixa muito a pensar, sabes? E então o que nos faz ser diferentes é isso. Nós não tentamos incutir nada. Nós não invadimos o espaço de ninguém. Por isso é que toda a gente à nossa volta, e se tu reparares, aceitam-nos e lidam muito bem connosco. Sim, mas é exatamente por causa da forma como lidamos como com a nós vida. lidamos também, exatamente. E como sempre respeitámos todas as pessoas que estavam à nossa volta. E isso é que fez diferença, mas deve ter gostado alguns comentários que tu leste no... Eu vou ser sincera, se mexer comigo a ponto de eu ficar deprimida, não, como eu te digo, eu disse, eu já vivi muito. Eu tenho pouco tempo para me deprimir com pessoas que não valem nada. Eu não tenho vergonha de dizer, esse tipo de pessoas não vale nada. Porque uma coisa, é aquilo que eu digo nas nossas entrevistas, uma coisa é as pessoas chegarem ao pé de nós, pessoalmente, não concordo, ou por não mensagem, gosto. Exatamente, ou por mensagem, dizer assim, eu não gosto, eu não aceito, eu não concordo. Ok. E dar-nos a oportunidade de explicar, de termos a nossa palavra. Agora,
pessoas que se vão dirigir apenas a comentários numa página qualquer, não interessa ela, a chamar nomes e não sei o quê, são pessoas que não têm nada de fazer na vida. São pessoas insignificantes que não me acrescentam nada na vida. Por isso não mexeu rigorosamente nada comigo. Senti pena do mundo estar como ele está ainda hoje. Senti pena, Pois, só isso. nós acabámos por ver como é que o mundo era Depois disso. ali. Yeah. Porque depois tu sabes que as pessoas que prestam mesmo são aquelas que vêm falar contigo. Sim, e que te dizem que não concordam. Exatamente. Porque as pessoas são livres de não concordar. E se não concordarem, a gente... E tu tens o exemplo, nós temos nossos vizinhos que não concordavam e não aceitavam de forma nenhuma, e hoje em dia é tudo família. Sim. Percebes? Porque lá está. Porque eles não concordavam, mas também quiseram, tipo, abrir para que a gente consiga... Abrir, tipo, o seu dia, o seu tempo, eu sei lá. Mas quiseram abrir um bocado da sua mente para conseguir perceber. E depois com o tempo as pessoas percebem, pá, somos um trisal normal. Ofereceram-nos um programa 24 horas, para quê? Pois sim. Os portugueses iam se cansar de nos ver. Nós fomos completamente um casal. Nós saímos de casa cedo para trabalhar. Chegamos a casa, fazemos jantar, temos o nosso projeto agora podcast. Fazemos jantar, vamos para a cama para trabalhar. Jantar, cama, trabalhar. A nossa vida é esta. É normal. Os nossos amigos dizem, pá, vocês não são trisal, vocês são um casal com mais uma pessoa. São 3 pessoas, mas é um casal normal. Exatamente. Não falam. E isso, pronto, eu acho isso muito importante, a forma como lidamos, a forma como vivemos. Eu admiro isso. Eu também. E acho, e sei que há muita gente que admira a forma como nós vivemos e como lidamos com a vida e com as pessoas. O que eu mais gosto é de receber mensagens mesmo das isso pessoas. Que eu ia dizer, a pedirem conselhos. A pessoas tipo a pedir conselhos, dizer, olha, eu quero, porque nós não tentamos incutir, mas eu sou muito sincera. Nós também, nós, eu não, nós, né? Nós temos Instagram e nós não mostramos que tudo é perfeito. Sim, a gente fala abertamente que é difícil, é muito difícil no início, é difícil para lidar com as tuas inseguranças, com os teus ciúmes e depois tudo. temos a situação ampliada. A Helena tem borderline. Pois. O que amplia todos os problemas, ou seja, um problema que num casal seria pequeno, sim, com um sintoma assim, o problema fica monstruoso. Gigantesco. E eu sei que, por exemplo, nós estarmos aqui devemos muito à tua força de vontade, à tua determinação, ou saberes que o dia da manhã vai ser melhor que o dia de hoje. Porque acho que o princípio de um casal e de um trisal, mas até de um casal normal, é pensar que... É um princípio em tudo, de tudo, não é só em casais nem nada, é um princípio de tudo, não é? Sim, é saber que, hoje pode não estar bem, mas amanhã vai estar melhor. Mesmo não esteja, com a esperança. Em tudo na tua vida tu tens que ter uma balança. Eu uso muito essa balança, tipo, na minha mente. Tu tens, porque depois mesmo que tu queiras tentar, às vezes não dá. Porque tu tens que ter essa balança, percebes? Tens que sempre pensar, hoje foi um dia mau, ok, mas aquilo que me faz feliz é mais pesado que aquilo que me faz triste, ou é mais leve do que aquilo que me faz triste? Percebes a balança? Se a balança estiver equilibrada, luta, tenta, é mais um dia. Agora, se também tu vês que a balança, os momentos tristes e em que há problemas e coisas graves, não é o nosso caso, mas as pessoas no seu dia-a-dia se virem que essa balança está muito alta, então tu só tens uma vida. Procura sair disso. Eu acho que sim. Tens a possibilidade... Tens, por exemplo, o trabalho. Há pessoas que, tipo, se morressem amanhã, se morressem daqui a um mês, deixavam o trabalho. Então deixa agora e tenta. Sim. Ou então, não deixes com cabeça, né? Porque Portugal não é fácil. Mas vai procurar outro trabalho enquanto estás nesse, e assim que acabar o contrato ou tiveres um sítio, vai. Tens muito tempo para viver. Sim, mas a relação, eu acho que uma relação, por exemplo, pode haver um problema. E um problema muito pesado, que nessa balança destabilize completamente e a fuga seja a separação. Mas eu acho... Às vezes não é fuga, é salvação. Sim, a salvação. Pronto, chama-lhe como tu quiseres. Eu acho que muitas vezes também podes tentar, que foi o que tentámos, que foi perceber onde é que está o problema. Sim. E tentar ajudar o problema. Sim, mas lá está, é preciso a balança. Sim. Imagina que existia o problema e o problema não queria... Não queria aceitar a solução. Ainda agravava muito mais. A cada dia que passava, agravava. Dessa, tu só tens uma vida. Sim. Percebes? Sim. E então tu tinhas que sair. Sim, completamente. Porque sabes qual é o problema? Eu tive um relacionamento abusivo e tu sabes bem disso. Sim. Sabes o problema de um relacionamento abusivo? É que tu, quando tu entras na fase do abusivo, tu não consegues sair.
é muito difícil tu conseguir sair daquilo. Muito difícil mesmo. E tu nunca te apercebes que estás. Só te vais a perceber depois quando te libertas daquilo e tu mudas completamente a pessoa. O teu eu muda completamente. É uma cena muito estranha. Por isso é que eu estou a dizer, as pessoas têm que ter uma balança. E depois também tem que pensar, todos os dias vai haver razões para ficar e vai haver razões para desistir. Agora tu é que tens que escolher, né? Sim. E cabe a ti de fazer essa decisão. Entretanto, nós estamos a lutar, porque tu andaste A massacrar a cabeça. Não era a massacrar. Era. Vou explicar. Mas antes de explicar isso, olha, também te quero. Foste tu que deste o nome ao podcast. Pois fui. Um dia nós Toda boa. tínhamos Estávamos uma na cama. série de nomes, exatamente. Estávamos na cama e estávamos a pensar que nome é que vamos dar ao podcast. Estava a ser um problema, já tínhamos tudo montado. Estava a passar a série na Netflix e nós a pensar no nome. A série estava a passar e nós literalmente nem sequer estávamos a ver nada da série. Estávamos só a pensar. E depois tu disseste, olha, tudo boa. E eu e a Helena gostámos, apontámos logo. Engraçado que a turma ligou-te, como é que tu estás? Disseste para a turma, como é que estás? Ela, tudo boa. Foi a minha irmã, toda boa. Parece que fez o clique, fez o tem que clique. ser. Depois tu andavas com a situação de casarmos, mas já era um pensamento nosso. Mas eu vou explicar, posso explicar? Sim, claro. É que assim, nós literalmente somos casados. Depois vivemos juntos há uma porrada de anos. Nós literalmente somos casados. Mas, por exemplo, o sonho do meu pai também foi levar a filha ao altar. E dizer avô e não sei o quê. E assim, por isso é que eu digo, mesmo que não seja legal, ou o Estado português fica já a saber, mesmo que não seja legal, eu vou fazer a cerimónia mesmo. Exatamente. Porque não é por eu ter uma relação diferente que o meu pai não possa realizar o sonho dele de casar a filha, por exemplo. Sim, eles também não têm direito de decidir o que é que nós não estamos a fazer mal a ninguém. Não. Então, se estivermos a fazer é mal aos outros, portanto está tudo Exatamente, bem. sim. Né? E fui eu que escolhi. Sim. Porque depois, a falar nisso, escolher, eu conto-te uma coisa. Primeiro foi isso, do sonho do meu pai. E tu sabes que eu sou a menina do meu pai. Sim. Obviamente, quando vocês pediram o casamento, quem é que chorava? A Catarina e o meu pai da Catarina, literalmente. O meu pai ficou muito feliz, óbvio. O meu pai gosta muito de vocês. E para além disso, para ser isso, o casamento para mim representa uma coisa muito gira. E eu nunca te contei a ligação. Por exemplo, quando os meus pais se casaram, sabes porquê que os meus pais se casaram? Porque tu fizeste com que eles casassem. Eu estava a dizer, eu quero que vocês casem. Só que não havia dinheiro. E até que depois houve um concurso no hotel onde eu andava e que disseram assim, nós vamos oferecer ao melhor desenho, ao melhor desejo, era Natal, nós vamos dar esta prenda. E o que é que estava? Eu tinha ficado em primeiro lugar, o que é que eu tinha pedido para o Natal? Os meus pais casarem-se. Tinha desenhado a minha mãe vestida de noiva, branco, e porque depois a minha mãe mandava vir para casa, aparecer nos correios catálogos de vestidos de noiva. Era eu e ela assim, vidradas a ver vestidos, a imaginar como é que seria, não sei o quê. Eu partilhava muitos momentos com a minha mãe. Nós assim, e era um mais bonito que o outro. Aquilo. É que depois as meninas viram princesas, elas mudam completamente. Eu disse à minha mãe, eu chorei no dia do casamento da minha mãe, disse, mãe, estás tão linda, tu pareces uma princesa da Disney. E pronto, era o sonho da minha mãe, só que não, e do meu pai também, só que não havia possibilidade. E eu todinha desenhado isso e eu ganhei. E em segundo lugar ficou um carro da Fórmula 1 de brinquedo. E eles disseram, chamaram o meu pai, chamaram a minha mãe e disseram assim, vossa filha ganhou, eu até tenho a foto desse dia, ganhou, não sei o quê, vamos começar a tratar das coisas. Nunca chegou essa ajuda. O prémio nunca chegou. Pois. Só que depois o meu pai viu, não sei o que aconteceu. Viu tanta vontade, tão... Viu, né? Porque tu vês uma criança de... Sei lá, eu andava na primária, né? A pedir, a única prenda de Natal que queria era ver os pais casar, né? Pronto. E então eles casaram-se e foi a melhor coisa do mundo. Eu vi, foi tão giro. É porque tu celebras o amor. Pois. Tu fazes, aquele dia é especial porque tu estás a celebrar o amor, estás a celebrar aquilo que mais bonito existe no mundo. Sim. E por isso é que para mim a cerimónia em si, eu não quero nem pela religião, nem pela legalidade. Eu queria mesmo era pela cerimónia em si, era tão gira. Eu fiquei mesmo, foi a partir daí que eu tive o sonho de casar. Porque até o dia, eu dizia à minha mãe, mãe, eu não quero ter namorados, pá. Então eles só pedem, eu vi o meu pai bebia muito café. Fogo, só o trabalho que dá para tirar cafés aos homens. Credo. Sabes que a Helena também não. A Helena também não queria. Não queria. Não achava que não casava. E agora a minha mãe. Pois. E agora vai casar 2 vezes.
Ela não queria casar, agora vai casar 2 vezes. Agora vai casar 2 vezes. Exatamente. E depois Fala. a minha mãe ainda brinca comigo a dizer assim: tu tanto não querias um namorado que bebesse café, não querias namorar porque os homens só bebiam café, calhou-te um que não bebe café. E eu, é verdade. Pois é verdade. Porque tu não bebes café. Não bebo café. Ainda não bebe, mas ela faz o café dela. Não bebo, não fumo. Ou então Gosto de chateia a álcool. cunhada dela para fazer café, portanto está tudo bem. Ela vem aí esse fim de semana para fazer café. Desculpa. Fala, não, acaba. Não, aquilo que eu estava a dizer por causa da aceitação. Porque assim, nós queremos que isto se torne uma coisa legal, não é pela população, é por nós. Porque assim, nós já conversámos que, e já tivemos a ler, que se nós um dia tivermos um filho, por exemplo, eu quero que a Helena tenha os mesmos direitos de mãe que eu tenha sobre a criança, porque um dia eu posso não estar cá. Um dia tu não podes estar cá. E mesmo que a gente esteja cá e a Helena quiser ir viajar com o nosso filho, porque o filho vai ser dos 3. Não interessa quem vai gerir, quem vai ter a criança. O filho sempre vai ser dos 3. Vão ser os 3 a amar, acima de tudo vão ser os 3 a desejar aquele bebê, a amar aquele bebê, cuidar, acordar cedo, acordar às tantas da noite, da madrugada, para que nada falte àquele bebê. Vamos todos trabalhar para que a criança tenha a melhor educação e a melhor vida possível. Então os 3 somos pais. E ninguém pode tirar esses direitos, percebes? Porque imagina que eu estava a trabalhar, estavas a trabalhar e a Helena estava com o nosso filho em casa. A Helena, se quisesse ir com ele ao hospital, ela não podia. Pois sim. E isso não está certo, porque também é filho dela. E é por isso que eu quero ir pela legalidade. Mas mesmo que não seja legal, eu vou fazer a cerimónia na mesma. e depois nós, no dia do teu aniversário, decidimos fazer-te a surpresa. Eu nem sei como é que isso aconteceu. De Que eu entregar. descubro tudo. Tu vais exportar ao meu pai. O meu pai nunca na vida me conseguiu fazer uma surpresa. Tu soubeste as sempre surpresas que a gente descobria. conseguia fazer. Tanto para ver, né? Catarina, nós somos os surpreendentes. São. Eu sempre apanhei tudo, vosso também. Só desta vez é que não. Oh. Desta vez é que vocês souberam me enganar bem. E Ainda me lembro, nesse dia à noite eu disse assim: eu não sei o que é que vocês tinham me dito. Olha, primeiro o casamento do Mauro. Vocês andavam bem estranhos comigo e o Mauro: e agora eu vou ao vosso. Eu, vais. Eles nem me pediram casamento, tantos anos naturais, eles não me pediram casamento. E vocês nunca riram. É que tu quando mentes, tu não sabes mentira. As pessoas vão ficar aqui a saber. O Décio não sabe mentir, o Décio ri quando mente. E fica com uma expressão muito diferente. Eu já apanho. A Helena também não sabe, que ela esquece. Quer dizer, o Décio esquece mais que a Helena, mas a Helena também não sabe mentir. E eles não me deram um sinal, não se riram, não nada. Eu estava mesmo ciente que eles não me iam dar nada. E depois era assim, fomos com os chimanos aos chineses. Catarina, o que é que tu queres? É que eu não sei o que é que te ia dar. E eu assim, ai Jesus, primeiro eu tenho que... É uma prenda para ser surpresa. Eu não quero dizer o que é que vocês me vão oferecer. E depois eu disse, vocês vão gastar dinheiro em coisas que não vale a pena. Eu só queria tipo uma coisa. Eu até já nem dizia o que era, eu só queria tipo o pedido de casamento. pronto, e o pedido de casamento surgiu. Nós mandámos fazer uma camisola muito gira. Que giro. E foi a última prenda que tu recebeste. Pois foi. Foi a última prenda que tu recebeste. Que giro. É que tipo, tu conheces-me, sabes muito bem que tipo, eu gosto, por exemplo, preferia 1000 vezes uma camisola do que uma aliança. A aliança perde-se, por amor de Deus. Pois, É uma coisa muito cara. Sim. Para quê? As coisas têm... Eu sou muito ligada à simbologia das coisas, ao significado que as coisas têm para mim, sabes? E, por exemplo, por isso é que eu sempre chateava-vos assim, nós fazemos meses de namoro e vocês não me fazem um vídeo. É porque o vídeo é tipo, tu estás a eternizar aquele momento. E eu, agora mesmo, depois de muito tempo de vocês sem fazerem vídeos, eu volto a ver os vídeos todos para trás e é muito giro ver que, tipo, vocês uma vez fizeram um vídeo diferente e da outra já falavam coisas diferentes. Isso é muito giro. E, por exemplo, isso para mim tem muita mais importância do que, imagina, todos os meses que a gente fazia namoro, meses de namoro, vocês iam me levar a jantar fora. Porque um jantar tu comes E passou. e vai, né? Um vídeo fica para sempre. Tu tens sempre aquelas palavras das pessoas para ouvir. Percebes o que eu quero dizer? Sim, completamente. É muito bom. E, por exemplo, a camisola é a mesma coisa. Para que comprar uma aliança para de noivado se já vamos ter que comprar alianças num casamento? Ainda por cima uma coisa tão cara, por favor. Exatamente. Pronto, e é bonito a tua reação. Depois chega um determinado ponto, depois a Helena também começa a chorar, toda a gente lá estava, começou a chorar e foi lindo. Pronto, e nós agora a nossa luta vai ser conseguir realizar isso. O que me assusta no meio da história toda eu sou uma pessoa, e tu sabes que é assim, que se quiseres casar amanhã há casamento. É isso. E isso é preocupante, sabes? Mas sabes comigo isso não vai acontecer. Cuidado.
Não vai. Porque sabes que eu gosto das Cuidado. coisas muito organizadas. Cuidado. Ainda por cima, a sério. Cuidado. Não, sabes perfeitamente que eu gosto das coisas muito organizadas e que Cuidado. as coisas corram tudo bem. Ainda por cima, um dia que vai ser, tipo... Há vai muita ser o maneira melhor das dia. coisas correrem bem. Porque, por exemplo, sabes quando é que eu comecei a insistir muito com vocês que eu queria? Foi depois que o meu tio morreu. Sim, porque ele podia ter assistido. Ele podia ter feito parte dessa... O meu tio Sim, iria amar. Depois iria. O meu tio iria amar. Depois iria. Eu sei que ele vai estar lá. Claro que vai. Eu sei que vai, mas... Claro que vai. E eu tenho medo. Eu tenho muito medo das pessoas que eu gosto de partirem. Eu não consigo passar isso. E antes que aconteça alguma coisa, porque tu não sabes o dia da manhã. Pois sim. Antes que aconteça alguma coisa com o meu pai, com a minha mãe, eu quero que eles vivam isso. Olha, eu quero chamar aqui a Eliana para te fazer uma pergunta. Ela não está a contar. Uma pergunta que tu gostavas que a Catarina te respondesse. Anda cá. Mas tens de vir aqui. Vai, enquanto pensas eu Anda vou dizer aqui. uma coisa. Dizer aqui. Ao bocado estávamos a falar sobre a aceitação. Sabes uma coisa muito ridícula que eu ouvi? Uhum. Que eu li. Porque é que não era permitido haver casamento poligâmico em Portugal e em várias coisas? Porque dizem que estamos a voltar aos tempos passados em que a mulher era um objeto. Porque duas mulheres entregavam-se a um homem. Não, nós temos liberdade. As mulheres já têm a consciência a mais para saberem aquilo que querem. E as pessoas é que estão-me a tornar um objeto a dizer que eu não tenho que ficar com um casal, que eu tenho que ficar com um homem. Sim, exatamente. São as pessoas que me fazem de objeto, não sou eu a mim, nem és tu, nem a Helena que me fazem objeto, porque fui eu que escolhi estar aqui hoje, portanto. Se calhar tens de abaixar, porque senão depois Não vai ser uma... Não vai voltar atrás no tempo. Completamente, concordo. Ainda não pensaste? Estás a deixar a mulher... Uma pergunta nervosa. que gostasses que ela te respondesse. O que é que dizem os teus olhos? Queria que fizesses uma pergunta ao próximo convidado. Já acabou? Já, porque eu acho que é assim, Passa rápido. tanto passa rápido como eu quero fazer o podcast, como já falámos para o nosso canal, num vídeo que vai sair, nós os três. Sim. E acho que será interessante abordar uma série de coisas também das nossas vidas nesse dia. Vou contar um segredo. Conta. Desculpa. Vou contar um segredo. Sabem que quando eu comecei a dançar, o Décio não queria que eu fosse bailarina dele. Pois não. Porque dizia que eu era muito pequena, não ficava Pois bem. é. Pois é. Não, E hoje... E hoje quero. E hoje queres. Mas tu já cresceste, tu já não és assim uma pequenina. É porque ela quando ela tinha 18 anos, ela tinha cara de ter 10. Ei, era tão gorda quando tinha 14. Tu tinhas cara de ter 10, percebes? Mesmo com 18 anos. Não era por mal. Quando eu fiz 18 anos, eles ofereceram-me um quadro com a minha cara desenhada. Pois muito foi. gira. Pois foi. Pintada por mim, tens- pela Eliana e Tens pelo depois de meter aqui no quadrado a foto de quadro. a foto do quadro. Já pensaste? Eu não fiz a ainda foi. pergunta. Desculpa. Pronto, olha, era só para dizer que eu gostei muito desta conversa contigo. A gente já vai falar sobre isso. Afinal não fiquei nervosa, mas pronto, era só para dizer isto. Ok. A pergunta do próximo convidado, eu não sei quem é. Sim. Quer dizer, vamos fingir que eu não sei quem é. Estou a brincar. E se calhar tu não sabes quem é. Pois, eu só sei que é Eu para é a semana, só não sei que é o Sabe, primeiro exatamente, deles. sim. Pronto, porque eu faço parte da produção, né? Então eu preciso saber em que dias da semana que eu não posso combinar nada. Sim. Então, olha, eu queria saber se a pessoa vivesse na pobreza extrema, mas estamos a falar na pobreza extrema. Voltando assim ao início da nossa conversa, em que morasse na rua, qual seria a primeira atitude que essa pessoa teria para poder sair daquela pobreza? O que é que ela faria? Se continuava, se procurava uma solução e se procurasse, qual seria a solução? Ok. Já pensaste? Então vamos lá. Vamos lá, aqui. Não, tem de ser aqui. Se for a pergunta do Linton, é por cima. Tens de falar aqui. Tá bem. Vai. Tens de falar aqui, mulher. Tá bem. Ela já está nervosa. Ela não pode ver câmaras à Não frente. capta, tens de falar mesmo encostado. Ora, se tu Aqui. se achas que tu serias mais feliz se tivesses uma relação não monogâmica? Monogâmica. Não, Sim, uma relação Sim, monogâmica. Não monogâmica é aquilo que a gente tem. Está bem, uma relação monogâmica, achas que não é que seja que fosses mais feliz, mas achas que seria mais fácil
do que o nosso tipo de relação. É assim, pegando no... Se as coisas fossem mais fáceis, as coisas eram mais fáceis. Se eu quisesse casar, era mais fácil do que a gente querer casar os 3. Mas eu nunca gostei de coisas fáceis. Eu gosto de desafios mesmo. Mas se eu fosse mais feliz, não. Isso também depende muito das pessoas, né? Porque tens relacionamentos de 3 que funcionam muito bem porque as 3 pessoas são respeitosas e têm empatia e essas coisas, e tens relações de 3 que não funcionam. Mas isso depende de pessoa para pessoa, não é de relação, eu acho. Mas sim, perante a sociedade as coisas seriam mais fáceis numa relação a 2. Obviamente, né? Tu queres ter um filho, tens um filho, não pensas em mais nada. A sociedade está formatada para isso. Exatamente. Agora, para mim, pessoalmente, fora a sociedade, se fosse mais fácil ou não, assim, no início, se calhar, é mais fácil porque tu estás a lidar só com uma pessoa, tu só tens que conhecer uma pessoa. Tu agora não, com um relacionamento de 3 tens que conhecer 2 pessoas. Ainda por cima para mim, né, que eu entrei num casal onde já tinha uma rotina e tudo mais, ainda por cima nós não combinámos nada, nós não combinámos em morar juntos, foi tudo, é que não me tirei de cabeça, eu fui tirada de cabeça para isto. Para quem quiser saber, nós temos um canal no YouTube que se chama Amor a 3, ou seja, o 3, em vez de ser um é um 3, e lá tem um pouco da nossa história, porque as pessoas caem aqui de paraquedas a conhecerem a tua vida, lá conseguem descobrir e conseguem perceber. Ainda não saiu esse vídeo, vai sair. Sim, mas vai sair, mas com os vídeos que lá tens já dá para perceber uma série de coisas. Sim. Quem faz a gestão do canal é ela. Do canal, não, do Instagram. E também do canal do YouTube, tu é que acabas de fazer as... És tu que editas e a Eliana partilham. Tu e a Eliana, eu penso no roteiro e exatamente. A gente trabalha muito os 3 aqui, pá. Exatamente, sim. E é isso. Olha, eu quero te agradecer muito por... Eu agradeci primeiro. Por toda a paciência que tu tens, pela visão que tu tens do mundo e da vida, pela forma como ao longo destes anos todos estiveste ao nosso lado e nunca nos deixaste cair, porque podíamos ter caído muitas vezes, pela forma como sempre lidaste com o Leonardo, que é como se não te fosse nada e é tudo, não é? Ele é muito para mim. Não estava a ouvir. Hã? Não está. E... abandonou a conversa meio. Foi. E... sabes que... Desculpa agora estar aqui, que a gente tem que acabar isto, né? Mas sabes que a pessoa que mais me gostou a contar foi a Leonardo. Pois imagino. Eu tive muito mais medo de contar a Leonardo do que, por exemplo, aos meus pais. Muito medo. Se forem ao nosso canal tem tudo, como é que nós contamos aos nossos pais e tudo. Mas também quero deixar um agradecimento, vou aproveitar este podcast para deixar um agradecimento muito grande aos meus pais, porque os meus pais, apesar de tudo que a gente viveu aqui, os meus pais são as melhores pessoas do mundo. Eu não escolheria outras pessoas para serem os meus pais. Sabes que os meus pais sempre nos aceitaram bem. Sempre. E aceitaram porque para eles a única coisa que importa é a felicidade da filha, não o que a sociedade vai dizer. Nunca os preocupou o que a sociedade ia pensar. Eles sempre só pensaram: filha, se és feliz está tudo bem. Mas no dia, se isso não funcionar, como em qualquer relação que eu tive, eles sempre disseram, mas também se isso não funcionar, tens sempre as portas abertas. Eles nunca me fecharam portas. Há pais que, pelas raparigas engravidarem novas, fecham as portas às filhas. Os meus pais nunca me fecharam as portas, muito pelo contrário. E eu devo a minha vida a eles por causa disso. Muito. E pronto, como eu estava a dizer, és uma pessoa que, independentemente da relação que temos, que eu admiro muito enquanto pessoa, eu acho é que tu te perdes, e vou-te ser muito honesto, tu és tipo a Eliana. A Eliana tem muito talento para compor e para fazer uma série de coisas, e eu acho, por exemplo, tu tinhas talento para tocar um instrumento. Não. Tinhas, acredita que tinhas. Mas imagina, uma coisa é ter talento. Sim. E tu querias fazer, gostavas de fazer isso, percebes? Eu gosto muito de tudo o que envolve a música. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar no chuveiro e na cozinha e nessas coisas. Tu sabes que eu gosto de cantar em todos os cantos e eu gosto muito de dançar. Mas, por exemplo, eu gosto muito de ouvir as pessoas tocarem instrumentos, mas eu não sei. Tens a paixão para aprender? Não. Giro. Pronto, certo. Não quer dizer que eu amanhã não acordo com
com a vontade de aprender. Aliás, eu já disse à Helena, a Helena já me deu umas aulas de guitarra. Só que eu não me dou com aquilo, eu não nasci para aquilo. Juro-te, eu tentei a noite toda. Sabes que seria giro, vocês as duas, fazerem um vídeo a tocarem as duas bateria. Tu aprendes uma música qualquer. Ela toca, se eu fizer um ritmo, ela vai tocar atrás. Por isso é que eu acho que ela Não, mas tem assim, jeito. eu não quero levar isso tipo como profissão. Ah, sim, mas eu não disse como profissão. Acho Nem que essas coisas. era uma eu coisa só- que somava à tua vida até para tu perceberes o outro lado. Porque tu danças porque alguém um dia fez música. Sim, A dança não existe no silêncio. que gira. Mas é verdade. É, Tu imaginas-te alguém a dançar sem música? imagino. E é muito giro. Sim, sim, acredito que seja. Tu sabes que a dança, e eu aprendi isto, a dança não pode ser uma coisa simples. Tu tens que transmitir a mensagem pela dança. As pessoas que te veem dançar, mesmo sem música, têm que sentir aquilo que tu estás a transmitir. Se for uma dança com muita dor, se tu quiseres interpretar, as pessoas têm que sentir dor. As pessoas que estão a ver têm que sentir dor. Sim, mas Não acontece nos pimbas, mas, por exemplo, se tu fores assistir a coisas assim, grandiosas, de contemporâneo, é que é, tipo, é um mas casal. isso é por música na dança. Mesmo seja só instrumental e tudo, mas tu tens que, a dança, tu tens que transmitir aquilo pela dança Sim, eu também. sei, mas a dança é muito inerente à música. Isso é. Ela não vive sem a música, é difícil que isso aconteça. Pois não. Até porque depois a dança só por si torna-se monótona se não tiver alguma coisa por trás de dar sustento a isso. Entendes o que eu quero dizer? Sim. Imagina, vês alguém a dançar e não haver música nenhuma espécie, nenhum som. Sim, não é sim, música, sim. som. Pronto, chama-lhe o que Entendo, quiseres. sim. Ahm, É tipo, por exemplo, aqueles filmes sem voz, que eu adoro. Pá, as melhores sim, coisas que fizeram sim, no mundo. sim. Tem que sempre ter alguma coisa de fundo, para somar. Mas tem a música que É te isso que eu estou a fazem, dizer, que te tem que ter uma coisa. envolvem, que te envolvem, que te fazem levar aquilo ao ponto. Por exemplo, o Charlie Chaplin, É isso que eu estou a falar. nós, Ele não precisava de falar, eu sentia a dor Não. dele. nós vivíamos muito mais, eu uma fase nós andávamos aficionados por Charlot, nós vivíamos muito mais, Professora de História, eu amo-te. Nós víamos isso muito nas aulas de História. pronto, e nós vivíamos muito mais o que ele sentia e os momentos que ele passava Do que agora no filme falado. do que em muitos filmes falados que nós vimos. Sabes qual foi o episódio que mais mexeu comigo? Foi aquele que aparece uma criança. Sim, tipo, sim, é supostamente do a chorar. pobre, é do pobre e do. Eu não sei que é o vagabundo, é. Não sei que é o vagabundo. E caramba, eu senti tanto aquilo. Foi uma coisa impressionante. Aquilo não havia som. Eu senti que. Depois ela chora, ela vê, por exemplo. Nada. O que é que foi, Eliana, que vocês estavam que tu até filmaste? A vida selvagem. Vida selvagem. O passarinho caiu do ninho da mãe e ela Não estava. é assim, porque assim. Não, deixa-me comentar que é para as pessoas não acharem. Como é que Deus, né? Ou alguma coisa, cria uma espécie de animal que não reconhece os filhos? Tu não sabias. Sabes porquê que eu estava a chorar? Porque a mãe voa para procurar alimento. Só que se o bebê cair do ninho, a mãe não o reconhece como filho. Uhum. Só reconhece que ele é o filho dela se ele conseguir chegar ao ninho. E ele era muito pequenino e tinha havido uma tempestade. Ele não estava a conseguir chegar ao ninho. Ele ia morrer porque a mãe, como não o reconhecia como seu filho... e a primeira vez que ele subiu ao ninho, tentou, a mãe viu que ele estava a tentar e empurrou porque supostamente não era filho dela. Como assim criam uma espécie que não reconhecem os filhos? Aquilo estava a mexer muito comigo. Eu só dizia, anda lá passarinho, tu consegues, só por ninho para ele te dar a comer, anda lá, força. Depois ele conseguiu chorar. Olha, as pessoas da Cristal Max, as tuas colegas vão para ver este vídeo. No fim de verem este vídeo, no dia a seguir, cheguem e deem os parabéns à Catarina por a mulher que ela é. Porque vai ser giro, assim já percebes. Se eu disser isto, já percebes quem é que viu ou não. Elas vão ver. Eu gosto muito delas. Elas sabem Eu sei disso. que sim. Nós somos muito amigas. Pronto, e olha, quero-te agradecer mais uma vez. Quero que saibas que, tanto da minha parte como da parte da Eliana, que és, que fazes parte da nossa história, que és a mesma letra que nós somos, que és todos os pontos finais e todas as vírgulas que nós somos também. Ainda por cima eu, né? Que obriga a meter pontos finais. Exatamente. E que nunca desistas de ser a menina que tu és, porque é muito linda a maneira como tu encaras a tua vida e como tu sorris, como acordas todas as manhãs. Bicho, eu acordo da moisinha. Mesmo que às vezes... Hã? Acordo.
Não, sabes o que é? Porque eu vou explicar. A Helena está ali nos fundos a falar mal de mim. Estou a brincar. Não, é que eu acordo muito bem humorada. Então, tipo, se eu acordar e tiver ali alguém para me dar carinho, ai, eu adoro. Eu acordo muito bem disposta. Mas depois, tipo, liga-se o automático. Eu levanto-me da cama, eu tenho, tipo, o tempo contado. Não posso passar aquele tempo, eu tenho o tempo contado. Eu tenho que me levantar, porque ela tenho que me veste-se, vestir, não comes sei em o quê, 10 não sei o quê, minutos. não sei o quê. Não, um quarto de hora. Quarta hora. Oh, e sim, 20 minutos, um quarto de hora. Mas tem que ser tipo aquela rotina. É que nem a rotina, eu já sou muito automática. Eu levanto-me e depois assim, sabes quando uma coisa que me irrita de manhã é tipo, quando tu sabes que tu tinhas deixado preparado aquilo e tu chegas e aquilo tipo, está tudo desarrumado. Eu disse, ai, aí eu fico toda. Aí, não fico mal disposta, eu já fico assim, ai, lá tinha que arrumar isto para conseguir comer. Sendo que era só chegar aqui e comer. É por causa da rotina que tu tens. É, era muito chato. E depois eu tenho toque, né? É, depois tu tens toque. Então, sabes o que é que acontece muitas vezes? Eu não consigo tomar pequeno almoço parada. Eu estou a comer e se eu vejo alguma coisa desarrumada, de manhã, antes de trabalhar, eu como, meto tipo logo 2 colheres de cereais, 2 colheres à boca e já estou a arrumar as coisas que estão desarrumadas. Ou seja, a minha cabeça, isto não para. É para vocês perceberem, por exemplo, se ela tivesse a possibilidade de lavar os dentes de um lado e comer do outro lado, Eu fazia. ela estaria com uma colher a comer para este lado e lavar os dentes deste e depois invertia. É, quando eu estou muito atrasada, eu mesmo, estás a ver o bochecho? Eu meto o bochecho, enquanto eu estou, eu penteio-me e tudo. É uma loucura, tu não tens noção. Pronto, olha, obrigado. E força. Força? Sim, força. Tu agora tens uma longa jornada da situação, temos força para todos nós. Tomara eu que os meus problemas fossem esse. Sim, mas pode ser um problema. Pode não ser Para fácil. mim não vai ser um problema. Pode não ser fácil. Mesmo, eu já disse, para mim nunca vai ser um problema. Mesmo que não seja legal, a gente vai fazer a cerimónia. E a gente vai arranjar maneira. Sim, eu sei que vamos. Se a gente tiver um filho, a gente vai arranjar uma maneira. Eu só estou a dizer que é uma bem. luta complicada e que vamos se calhar ouvir muitas coisas que a gente não quer ouvir. Eu já ouvi. Sim, mas Olha, para lá que nós dormimos melhor. e sabes que eu prefiro, era para dizer isto há bocado, esqueci-me, sabes, naquela altura quando andei a pedinchar porta a porta, Uhum. sabes que eu prefiro 1000 vezes ouvir um não. Do que alguém com um discurso gigantesco. É, e pior, foi assim. Então, olha, volta aqui neste dia, que a gente aceita. E vem, eu fiz um portfólio. Aconteceu-me isso em 2 sítios. Eu fiz um portfólio com tudo que a gente ia falar na reunião. As minhas primeiras reuniões, era tudo tão... E depois não estavam. Não, pá, estavam fechados. Aquilo foi mesmo tipo para despachar, estás a ver? Sim. E é que não acabaram por despachar. Tiraram tempo daquilo que eu podia estar a... Exatamente, sim. Foi muito mau. E eu prefiro 1000 vezes que digo assim, não, vocês não podem casar. Que ela saber, eu vou casar na mesma. Exatamente. Mas eu digo que não, do que andarem aqui a engonhar, percebes, a dizer assim, vamos ver. E com isto passam 1, 2, 3, 4, 5 anos e nunca fazem nada. Sim. Prefiro dizer que digam logo que não e eu vou procurar uma solução para que isso aconteça. Até pessoas não fizerem, nós fazemos. Nós vamos fazer cerimónia. Até porque ninguém sabe o que é que eu tenho na minha cabeça. E é-me preocupante. Nem eu. E não vão saber, vocês duas não vão saber. Então desculpa lá. Não vão, mas tu não. também não sabes o que é que está na minha cabeça. Ainda Não hoje eu vão. disse, nós, para vocês terem uma noção, como está na minha cabeça, eu literalmente já tenho o casamento todo planeado. Eu também. E a Helena também, acho eu. A gente já andou a discutir. Aliás, quando eles me pediram um casamento, a primeira coisa que perguntaram é: quem vai ser a menina das alianças? Os 3 ao mesmo tempo. A Yara, que é o nosso amorzinho, que é a minha irmã, né? Vai ser a menina das flores ou das alianças, né? Não sei. Sabes o que era giro? Era entrar a Yara com a Kika e com a Anitas. Uma de cada lado. Sabes que eu já pensei nisso. Só que o problema. Imagina a Kika vestida de menina das alianças. Eu pensei nisso. E a Anitta, tão pequenina. Eu vi fatos, eu vi vestidinhos para cadelas, até para a Tarola e para a bebê. Só que o problema é A que Tarola e a bebê não é boa ideia. depois Elas elas não tinham vão que ir ficar conseguir. num sítio. Yeah. A Kika conseguia. Era tão lindo, mas não permitem. Acho que não permitem lá animais. Não permitem que nós nos casamos, achas que não consegues Mas mas os aquilo- animais, a parte mais fácil. Mas aquilo que eu queria mesmo, não, é que fossem as 3. Eu pensei nisso, achas que não? Eu pensei, elas irem as 3 à frente. A Yara sozinha, coitada, não conseguia. Ela na altura se calhar vai ter 4, 5 anos, mas não consegue, por amor de Deus, é muito pequena. E elas irem assim. Eu até tenho umas surpresas para o casamento que eles só vão saber no dia de casamento. Muito bem. Que eu hoje já pensei, já falei com as pessoas e tudo. Muito bem. E vocês não sabem, mas eu já falei. Está bem. Pronto, Catarina, olha, obrigado. Obrigada, eu. Desculpa. É com a outra, é melhor despedir com a outra. Para bater certo. Pum. Bom, Eu fiz tenho de vos mostrar uma música. E tá uma feito. frase. Está feito. Está feito.